Fala, time de campeões, tudo bem? Passando aqui hoje para fazer algo bem diferente. Hoje eu vou fazer uma análise de redação do Enem, só que essa redação é especial, porque é de uma moça que é minha seguidora, e aí ela me acompanha de forma bem interessante lá no Instagram, e ela interage muito comigo. Então, esses dias eu presenteei alguns seguidores que faziam isso. Então, assim, eu espero que você também, né, esteja me seguindo lá no Instagram, Prof. Thalita Oliveira, e consiga, quem sabe, um bônus como esse. Na verdade, se prepare, porque não será apenas uma correção de redação, será uma aula para que você consiga trazer para o seu texto tudo aquilo, né, que você necessita e pode melhorar. Então, vem comigo aí para a gente organizar o seu texto também, né, por meio dessa correção, e você conseguir extrapolar de forma extraordinária. Esse tema, gente, ela me mandou uma redação, tá, do Enem 2023, vou colocar aqui para vocês lembrarem, tá? Então, assim, é uma redação do Enem 2023, que falava sobre a questão dos desafios do trabalho de cuidado, né, da mulher no país, né, da invisibilidade desse trabalho. Vou até puxar aqui, porque aí a gente coloca na íntegra o tema, né? E isso aí é um ponto importante. Eu percebo que vocês, alunos, muitas vezes têm esquecido esse fator de não trazer o tema na íntegra para a redação, tá? Então, aqui, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, é um tema grande, tá? Só que ele exige aí questões interessantes e eu acredito que você, como aluno, precisa trazer isso, tá, para a sua redação. Então, isso é bem bacana, isso é bem interessante aí. E eu tenho certeza que, de fato, depois dessa correção, você vai entender as redações de uma forma mais tranquila. Olha aqui, no romance filosófico Utopia, criado pelo escritor inglês Thomas More, aqui já fica uma dica, tá, para vocês. O Thomas More aqui foi gravado de forma errada, porém, como ele é um escritor que não é brasileiro, não tem problema, você não vai perder ponto aí na competência 1. Um exemplo, se você escrever Bill Churran errado, né, Simone de Beauvoir e outros repertórios que você traz e que não são do Brasil. É retratada uma civilização perfeita, idealizada, totalmente desprovida de conflitos e problemas. Um ponto, assim, forte que eu queria lembrar vocês é que o ano passado nós tivemos um decréscimo nas redações do Enem, mediante um ponto que eu quero destacar aqui de início, tá? Que é esse repertório de bolso, que é esses repertórios, né? Que, infelizmente, eu chamo até de coringa, que vocês decoram, né? Repertório, vou escrever aqui, ó, repertório de bolso. E vocês levam, infelizmente, né, para as redações do Enem. Então, assim, é preciso tomar cuidado, tá, com essas questões. É preciso que você se atente, porque muitas vezes vocês fazem isso e isso, infelizmente, tem atrapalhado o seu texto. Por quê? O que acontece? O aluno decora o repertório, olha o que ele faz. Tal obra fictícia, continua acompanhando comigo aqui. Relaciona-se à invisibilidade do trabalho de cuidado pela mulher no tocante à sociedade no Brasil. É evidente a distância da obra. Tá bom. Com certeza ela aprendeu lá na aula. Olha, o aluno ele tem que trazer o RTT, né, que eu chamo de repertório, tema, tese, RTTA. Repertório, tema, tese e argumentos. Mas qual que foi o problema desse texto, gente? Vê aqui junto comigo, veja comigo. Beleza, relaciona-se à invisibilidade. Gente, ela não conseguiu trazer
essa relação, tá? Como que essa civilização perfeita e idealizada se relaciona aí com esse tema? Então, toma cuidado. Aqui, a crase foi aplicada de forma errada, tá? Escrita de forma errada. Esse acento, ele é assim, ó. Pá, tô escrevendo igual ela aqui. O acento é assim, tá? Então, vocês tomam cuidado. E no tocante aqui, a sociedade, tá? Também tem crase. Então, assim, os erros relacionados à modalidade padrão, eu vou marcar de amarelinho. Então, você precisa tomar cuidado com esse fator, tá? Uma vez que muitas vezes você que é aluno tem se esquecido desse aspecto. Você não consegue trazer para sua redação essa clareza de relação entre o repertório de bolso mais o tema da redação. Vai dar ruim na hora da sua nota, tá? O repertório está legitimado porque perpassa uma área do conhecimento, porém não foi produtivo ao tema. Gente, por que que ela é distante? Por quê? Porque hoje, o que acontece? Então, aqui, lembra, introdução, RTTA, tá? RTTA. E aproveitando que eu estou falando disso, eu até estou fazendo aí algumas aulas VIPs para o pessoal do meu grupo, tá? Do WhatsApp, caso você queira entrar, o link vai estar aqui na descrição. São aulas VIPs para te ensinar e montar, gratuitas, para te ensinar a montar essas questões do texto. Então, repertório, tema, tese, argumentos. Não vou colocar mastigado, você entra lá no meu grupo e tem acesso a essas aulas, tá bom? Ó, é evidente a distância, beleza. Então, faltou aqui um ponto fundamental, onde está a tese, tá? Em lugar nenhum. Beleza? Então, olha aqui. Portanto, fatores como, gente, retirar essa vírgula aqui, tá? Negligência do Estado. Vai ser o quê? O meu argumento 1, tá? Negligência do Estado, argumento 1. Também relações sociais. Eu colocaria, portanto, a negligência social e as relações sociais, tá? Aqui teve também essa questão da construção ó, relacionado ao paralelismo, tem que tomar cuidado. Então, aqui são os argumentos, eu vou escrever aqui um e vou escrever dois, porque como bom corretor de redação, a gente precisa ver se realmente ela comprova que a negligência do Estado está relacionado à invisibilidade do trabalho e as relações sociais também estão relacionadas aqui. Beleza? Então, você precisa fazer isso de uma forma bem interessante, tá? Aí, vamos lá partir para o D1. Então, aí, ó, teria feito uma melhoria nessa, até no finalzinho, né, do período, apresentado de forma melhor aqui. É notório que a negligência do poder público é o principal fator da invisibilidade do trabalho de cuidado dos necessitados. Beleza. Primeiro, são necessitadas. Até isso eu tenho que prestar atenção, porque é mulher, o tema não fala de homem, tá? Então, aqui, outro problema. Se fosse um IRV, ui para essa menina. Ó, tá separado. Mas até no Enem, o corretor vai olhar isso aqui, gente. Então, necessitadas, porque é mulher. O tema envolve, olha lá, vamos lá voltar no tema. Enfrentamento do trabalho de cuidado pela mulher. Então, cuidado com essas questões, gente. Você precisa estar atento, tá? Das necessitadas. Beleza. Opa, meu teclado. Cadê esse jeito? Então, são pontos fundamentais aí para você entender e perceber. Tá. Tópico frasal, ok. O que é que faltou aqui? Eu traria, tá? O conector de sequência para iniciar esse parágrafo. Por quê? É legal que você coloque um conector de sequência, tá? No início do parágrafo e de desenvolvimento 1, no início do parágrafo de desenvolvimento 2 e na conclusão. Porque para você ganhar duzentão lá no quesito coesão, é um ponto importante você abrir com esses elementos coesivos.
adesivos, com os conectores, tá? Então, coloquei o dito isso, você poderia ter usado nesse sentido, nesse aspecto, nessa análise, tá? Então, assim, é interessante que você traga para cá. Beleza. Depois, o tópico frasal, ok, tá? Ela usa uma estratégia que eu gosto, que ela traz o repertório. A estratégia que eu ensino lá para os meus alunos do curso é tópico frasal, repertório, uma consequência desse repertório, né, o efeito social dele e o fechamento do parágrafo. Vamos lá ver. Sob essa perspectiva, aqui já tem conector, do filósofo contratualista John Locke, a sociedade foi criada para construir direitos fundamentais e aprimorar relações harmônicas. O que acontece aqui? Beleza, eu tenho um repertório, olha aí, sacada para vocês, eu já falei lá em cima, quem pegou, pegou. Tá, e eu preciso relacionar esse repertório com o quê? Com o tema e com o argumento. Então, o que eu não posso me esquecer? Que esse repertório ele precisa estar alinhado aí. Qual foi o argumento dela? Negligência do poder público. Então, assim, gente, é por isso que muitas vezes vocês têm dificuldade na argumentação, porque vocês querem decorar os repertórios, vocês trazem os repertórios e muitas vezes não conseguem fazer esse encaixe, tornar esse repertório pertinente e produtivo ao tema. Isso vai gerar problema aí, tá? Dentro da sua redação Enem, e não só no Enem, em outros certames que você for fazer. Beleza. Vamos ver aí o segundo período para ver se ela consegue construir essa relação. Porém, então, ela quer usar uma estratégia que eu gosto bastante, que é de contra-argumentação. Associa-se a citação à realidade contemporânea. Este contrato social não é realizado de maneira harmônica. Por que ele não é realizado de maneira harmônica? Perceba, gente, que sempre que eu trago um repertório, eu preciso relacioná-lo com o quê? Vai lá comigo. Com o tema e com o argumento que eu trouxe. Então, aqui não tem relação. É uma falha argumentativa. Agora, eu vou visar aqui um pouco também a questão da microestrutura. Gente, não use mas e porém, início de parágrafo e período, é uma regra gramatical, porque eles exigem uma vírgula antes dele. Quer fazer contraponto? Entretanto, contudo, todavia, no entanto. Prof, você está tirando essa regra da sua cabeça? Não. Visto no manual da Folha de São Paulo, que rege aí a questão, né, gramatical também, isso é importante. Ó, associa-se a citação a quê? A realidade contemporânea. Aqui também vou marcar de amarelo, tá? Porque faltou uma crase. Percebe que o aluno tem problema com crase. Contemporânea. Outro erro relacionado à modalidade padrão. Então, nesse caso aqui, tá? Eu tenho que ficar atento. Olha lá, contemporânea. Então, assim, é legal que você pense sobre isso, analise, tá? E, gente, escrever o texto, releia esse texto, tá bom? Até se for no Enem, eu te dou até uma estratégia aqui interessante, ó. Contemporânea. Olha o que legal você fazer. Escrever o texto, já está lá escrito. É claro que tem situações que não vai dar para você corrigir, mas nesse caso aqui, não vai dar. Mas faz o seguinte, fez o rascunho, vai lá, faz um pouco da prova, depois volta, porque aí o seu cérebro ele vai ter desvinculado um pouco da questão textual, e aí você vai conseguir enxergar os erros de maneira mais fácil. Então, aqui, este contrato, eu sou chata na questão dos elementos coesivos. Tem corretor que não vai olhar isso aqui, tá? Isso aqui, mas eu preciso também trazer esse aspecto importante para vocês, que é a questão aqui, ó, gente, do este. Como ela já citou, tá? Aqui seria esse contrato social, é um elemento anafórico. Faz retomada aquilo que já foi citado, tá?
Isso aqui, como é uma discussão forte aí dentro da gramática, lá no Enem não se perde nota, mas é legal que você tenha essa visão também de gramática de forma correta. O contrato social é este: a harmonia dentro do âmbito social, né? Então, esse contrato, aí eu estou fazendo retomada, é esse, tá? Então, não se esqueça disso. Portanto, investimentos do governo devem ser realizados para minimizar a situação. Para tudo. Aqui eu também tenho erro de modalidade padrão, tá? Investimentos do governo devem ser realizados. Gente, às vezes esses erros passam, eu vou falar para vocês, o aluno até sabe, mas por falta de atenção, por falta de leitura, realizados, tá? Para minimizar a situação. Então, fica aí a minha ideia para vocês. Gente, esse parágrafo, então, ele está com um problema lá na C1, porque C1 e C3, e C2 também. Vamos lá, com muito problema aí de modalidade padrão, né, concordância, regência, crase. Outro ponto forte, tá com problema na competência 3, por quê? Porque ela só joga as informações e não consegue fazer o alinhamento com o tema e com o argumento que ela trouxe. Então, é um ponto forte também para você observar e reparar, gente. Então, fique atento aqui, ó, tá? Igual eu falei, contrato social não é realizado de maneira harmônica. Por que não? Tá? O que impede? Aí, ó, uma pergunta interessante para você lembrar. O que impede que esse contrato social seja realizado de maneira harmônica? Portanto, investimentos do governo devem ser realizados. Que investimentos? Ela retomou o governo aqui, mas perceba que realmente ela não traz nada sobre o tema no decorrer do parágrafo e você precisa ficar retomando o tema dentro dos seus períodos. Isso é um ponto forte aí para a sua argumentação, até para que você não perca o viés do assunto do texto, que é a invisibilidade do trabalho da mulher, né? Então, assim, do cuidado pela mulher no Brasil. Perceba que não tem palavras fortes e chaves que remetam, que remontem aí a questão do tema. Ademais, a sociedade enraizada, outro ponto aqui forte, tá? Não sei por que colocou aspas, não tem necessidade. Aspas no texto, gente. Citação, tá? Olha aqui. Não tem necessidade. Talvez eu quis colocar isso para destacar. Não tem necessidade dessas aspas. Aqui também tem o erro de acentuação, tá? A sociedade, há costumes antigos e é costumes, não é costumes, como ela escreveu aqui, tá bom? E o machismo na população agrava-se ainda mais o caso. Então, aqui mais alguns pontos também fortes, tá? A questão da crase, ó, e da ortografia. Primeiro, a gente não usa crase diante de palavra masculina, então lembre-se disso, tá? Aqui, ó, costumes. E o machismo na população agrava-se ainda mais, não precisa dessa vírgula aqui também, tá? Porque aqui, ó, sociedade enraizada, costumes antigos e o machismo, eu não vou separar aqui, ó, sujeito e predicado com vírgula, tá? Então, tomar cuidado. Segundo o IBGE, vamos ver agora aqui, né, o repertório que ela trouxe. Até agora, lá no primeiro, não teve pertinência, nem foi produtivo, tá? O repertório estava legitimado porque perpassa uma área do conhecimento. Mas é isso que vocês precisam analisar. Segundo o IBGE, a mulher trabalha em cerca de, esse em aí vamos tirar também regência errada, de 15 horas a mais do que o homem no cuidado de crianças, idosos e pessoas
com doenças e deficiências físicas e mentais. Além do trabalho doméstico, tá? Beleza. Ela trouxe o dado do IBGE, encheu o parágrafo com dado do IBGE, porém, contudo, entretanto, todavia, o que faltou aqui, gente? Fazer aquele alinhamento de novo. Então, e aí? Tá, ela trabalha mais que um homem, mas o que isso afeta para ela? Com efeito, como consequência, nota-se um desgaste mental em relação à não valorização desse trabalho, já que essa mulher hoje se encontra depressiva, exausta, com síndrome de burnout. Então, cadê o efeito, tá? Precisa trazer isso. Não encher só o texto de repertório. O repertório é a fundamentação, mas falta a voz do autor aqui, que é o que eu chamo de marca de autoria, tá? Então, aqui, beleza. Aqui a gente tem esse ponto, tá? E aqui, ó, vamos lá. Além do trabalho, é perceptível outro erinho aqui, né? De concordância. Perceba, tem erros gramaticais? Tem. Mas as falhas argumentativas, eu espero que vocês estejam entendendo o que é perceptível. Eu sei que esse vídeo está um pouco grande, gente, mas é uma aula. É perceptível que a mulher deve a maior visibilidade na sociedade brasileira. Como assim? Gente, essa redação, ela me contou. Depois, chuta aqui nos comentários como que foi a nota dela, tá? Essa redação aqui teve uma nota até alta. Que a mulher deve a maior visibilidade, como assim? Então, esse período aqui, ele ficou sem coerência, tá? E cadê a questão, né, que ela colocou lá, relações sociais, beleza. Mas não extrapolou, não relacionou isso de forma interessante aqui. Proposta de intervenção. Ao quadrado médio. Perceba, então, falhas argumentativas, problemas em relação aos repertórios, tá? Tudo isso aí são pontos primordiais para você atentar à sua redação do Enem. É urgente que medidas sejam tomadas a fim de minimizar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Gente, perceba que ela está com problema aí nas vírgulas também, acerca né, de separar subordinadas. Então, aqui faltou um conectivo também, né? Podia ter trazido, né, um portanto aqui, portanto, vírgula. É urgente que medidas sejam tomadas a fim de minimizar a invisibilidade, pererê, tá? Fez retomada do tema. Agora, estou entregando o ouro aqui, ó. A gente vai lá para a proposta de intervenção, que é o que eu chamo carinhosamente de PIS, tá? A PIS aqui, ao quadrado, eu estou tentando colocar o quadrado aqui, não estou conseguindo. A ao quadrado, bet. Agente, ação, modo, efeito, detalhamento, tá? Suponhamos que tem um quadradinho aqui, 2. Deixa eu desenhar aqui para você não esquecer, ó. O quadrado, met. Beleza. Vamos lá, então. Ó, é urgente que medidas sejam tomadas a fim de minimizar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Portanto, é do poder público. Gente, eu trouxe, portanto, aqui. Podia ter trazido lá em cima. É do poder público? Não. É função, podia ter colocado. É função. Eu gosto de fazer copy-desk nos textos, viu? Do poder público realizar investimentos como palestras em escolas, com profissionais na área. De quê? Que área? E ressaltar, por meio das mídias, o esforço da mulher no Brasil. Tá. Que área? Aqui, ó, com profissionais da área da saúde, da educação. E aí? Tá? Gente, cuidado com essas questões do texto. Às vezes vocês decoram as coisas e levam para as redações. E ressaltar, por meio das mídias, o esforço da mulher no Brasil, a fim de que, em médio prazo, perdão, o Brasil seja, de fato, uma utopia na sociedade brasileira.
essa pessoa está com problema de coerência, tá? Então, assim, tirou uma nota até significativa, né? Vou falar que tirou 880, eu não daria, eu vou dar aqui o meu parecer, né? Porque com certeza o corretor falou assim: colocou a gente, colocou a ação, colocou o modo, né? Mais o detalhamento aqui, ó, com profissionais na área, né? Às vezes o corretor corrigiu esse texto muito cansado e ressaltar por meio das mídias, aqui outro meio, e a finalidade. Gente, mas não tem coerência. Não está alinhado aí com a proposta do texto, tá? Então, toma cuidado com isso, gente. Aí ela decorou e aprendeu que precisava trazer o quê? Aqui para o final do texto, o quê? A retomada da introdução. Mas, assim, o texto, vocês concordam comigo que ele está incoerente? Conta aqui para mim nos comentários, se você fosse corretor do Enem nessa redação, quanto você daria? Vamos interagir aí, tá? Então, gente, o que acontece? Eu vou dar os meus pareceres aqui, tá? Ó, primeiro aspecto aqui, ó. Competência 1, 120, tá? A competência 1 dela tá bem frágil. Competência 2 também, ela trouxe o tema? Sim, mas não abordou esse tema de forma completa, tá? Podia ter trazido. Quais são esses desafios? Então, assim, por isso 120, tá? C3, nem se fala. Dá vontade até de dar 80, tá? C3, falhas argumentativas, argumentos mal articulados, não há consequências plausíveis em relação aos argumentos que trouxe, então tudo isso aí também é um problema sério. Na C4 aqui, 120, tá? E a C5, igual eu falei, né? O corretor, ele daria, não colocou tudo. Mas, a meu ver, aqui não está coerente, então, por isso, C3, tá? Eu traria aqui um 160. Mesmo contrariada, poder público realizar investimentos. Quais investimentos? Tá? As palestras, prof. Com profissionais na área. Então, assim, mas colocou os elementos da proposta de intervenção. Mas, mesmo assim, essa redação aí, ela ficou, né, bem a desejar mesmo. E eu acredito que é um ponto, assim, forte. Estou fazendo as contas aqui, porque minha matemática é péssima, tá, gente? Então, aqui, ó, você já deve ter somado aí a nota dela. R$ 640, a professora Thalita daria, tá? 640. Ai, prof, mas você foi má aí na competência 4, fui um pouquinho. Gente, ficou bem discrepante, né? Vezes 4, isso, estou até somando aqui de novo, mais 160. O corretor do Enem deu 880 nessa redação. Não estou desfazendo da aluna, mas será que, de fato, ela merece 880? Então, eu quero que você pense. Talvez, né, daria para aumentar um pouco aqui na C4, tá? Porque ela não colocou aqui, ó, nem conector aqui, nem aqui. Trouxe só aqui, mas no decorrer do parágrafo tem, tá? Talvez aqui um 160 também. Nessa nota aqui, deixa eu colocar, ó. Ela variaria, então, aí de 640, mais um pouquinho aí, né? Mais uns 40 pontos. Então, assim, gente, cuidado, tá? E aí eu quero também, né, lembrar você que quer se preparar para a redação do Enem de forma coerente, ter correções individualizadas, um trajeto mais próximo, né, assim, que pode te viabilizar ao seu 900 mais, tá? Você até é mais maleável aqui, porque eu sei que o Enem é um pouco mais maleável do que eu aqui, 160 vezes 2, né? Não deixe de fazer parte aí da sua... Me dá uma chance aí para eu poder te ajudar a ganhar, né? Para que você consiga, de fato, arrebentar e 680, mesmo assim. O seu 900 mais aí, tá? Eu tenho certeza, eu tenho
vários alunos que já conseguiram essa nota e nós temos estratégia suficiente para que você consiga ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu espero que você tenha gostado. Fica aí a minha dica. Entre no meu grupo VIP e interaja, tá? Lá nos nossos stories, que você com certeza terá também a sua redação analisada. Gostou? Então não deixe de compartilhar aí esse vídeo, deixar o seu like e estar aqui conosco todas as semanas tem vídeo no canal. Um abraço e até mais.